Olá, turma de beneficiamento de minério. Aqui é o professor Lucas. A gente vai dar sequência na nossa disciplina de controle estatístico de processos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns modelos de gráficos e a gente vai ver alguns exemplos que a gente tem da utilização desses modelos. Eu trago aqui para vocês alguns desenhos de gráficos, né? Só para a gente entender a cara desses gráficos, como que eles podem ser apresentados aí, a maioria deles, mas esses desenhos, apesar de serem bonitinhos, eles estão fora de padrão, eles não trazem informação correta para a gente, tá? Então, características dos gráficos, para que a gente vai usar algum gráfico ao invés de usar dados tabelados ou os dados na sua forma primitiva ali, apresentados em números. Os gráficos são uma forma de apresentação rápida, então a gente bate o olho e já consegue tirar uma informação instantânea desses gráficos, rápida e concisa, tá? Então a gente tem que ter o cuidado de, na hora que construir essa representação gráfica para simplificar a transmissão da informação, ter o cuidado de construir de forma correta, porque muitos gráficos passam a ideia de simplificação de dados, mas podem passar uma informação errada dependendo da forma que eles são construídos. Tá? É importante eles apresentarem os dados de forma correta, porque a partir da apresentação dos dados, a gente vai tirar conclusões a partir dos resultados. O nosso objetivo sempre em análise de dados é tirar conclusões a partir dos dados que foram coletados, dos resultados que foram obtidos a partir das coletas de dados. Se a gente não puder concluir nada, aquela coleta de dados ela foi irrelevante, ela não precisava ser feita se a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, né? Senão a gente precisa de coletar mais dados, aumentar o nosso campo de atuação de dados, de coleta de dados, aumentar a nossa base de informação para conseguir realmente a conclusão sobre algo. Existe uma certa diversidade nos tipos de gráficos que a gente pode usar. Esses tipos de gráficos vão depender dos tipos de dados que a gente quer representar. A gente já viu que a gente conhece lá pelo menos dois tipos básicos de dados, né? Em que a gente representa as variáveis. Então a gente tem os dados que representam variáveis qualitativas e a gente tem os dados que representam variáveis quantitativas. Então, quantitativas são aqueles que a gente pode representar em números. Qualitativas são aqueles dados que a gente divide por grupos, né? Os gráficos de barra e de setores, eles são mais indicados para representar variáveis qualitativas, enquanto gráficos de histograma, gráficos de blockspot e de dispersão, além do de linha, eles são mais indicados para representações quantitativas. Tá? Hoje nós vamos entender e conhecer um pouco mais do gráfico de barras, do gráfico de setores, do gráficos de linha e do diagrama de dispersão. Importante: o objetivo do gráfico é ser informativo, resumir uma informação e deixar essa informação clara. Para isso, todo gráfico tem que conter título. Se ele não tem título explicando e informando a que ele se refere, aquele gráfico é inútil. Não adianta um conjunto de barras, de números, de linhas, se a gente não tem informação do que aquilo representa. Da mesma forma, é importantíssimo estar representado o que cada eixo representa, né? Eixo X e eixo Y. É o que a gente chama de legenda, legenda dos eixos. No caso do gráfico de pizza, a gente não vai ter legenda de eixos, mas a gente vai precisar de uma legenda de setores. Vai ficar mais claro para a gente um pouco mais para frente, tá?
Então, a gente precisa dessas legendas e do título justamente para atender ao objetivo que é apresentar de forma clara essa representação dos dados, para a gente obter a informação correta. Importantíssimo, eu vou até destacar aqui para a gente não precisa só saber construir gráficos. Talvez até mais importante que saber construir é saber interpretar a informação que esses gráficos trazem para a gente. Tá? Para construir gráfico, a gente pode usar recurso computacional. Um programa muito utilizado é o Excel. A gente vai trabalhar no Excel com a construção de gráficos e aprender a construir alguns gráficos no Excel. Só que para interpretar gráfico, o computador não vai fazer esse auxílio. Então a gente tem que entender o que o gráfico quer transmitir de informação para nós. Então, turma, essa foi a nossa introdução. Entendemos o que é gráfico, por que utilizar um gráfico, algumas partes importantes como o título e as legendas que os gráficos devem ter, justamente para atender ao objetivo de transmitir a informação de forma rápida e correta. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um tipo específico de gráfico, que é o nosso gráfico de barras. Então, até a próxima aula.